queria ser salvo, mas ele achava que a Bíblia não seria peso para ele, porque ele precisava ser salvo indo para o céu. Ele precisava não somente ser salvo das águas, mas ele precisava ser salvo do pecado desse mundo e um dia estar com Cristo no lugar eterno. Como está a sua Bíblia? Você tem procurado ler a sua Bíblia? É a palavra de Deus. Mas agora vem o outro lado. Você e eu vamos viajar e nós precisamos aqui de uma vestimenta especial. Uma vestimenta especial. Vamos viajar para os Estados Unidos. Eu até brinquei com você, né? O frio requer uma vestimenta especial. Como caminhantes ou viajantes para o céu, nós precisamos também de uma vestimenta especial. E o apóstolo São João, meus queridos, lá na ilha de Patmos, ele viu os caminhantes para o céu adentrando aos portais celestiais. E todos eles estavam vestidos de vestiduras o quê? De vestiduras brancas. Você me desculpe que em algum momento o frio aqui me deixou um pouquinho, eu peguei um resfriado, né? Mas a gente vai tocar, ok? Pois bem, meus amados irmãos, nós, como caminhantes ou viajantes para o céu, nós precisamos ter uma vestimenta especial, vestiduras brancas. Agora, algum tempo atrás, um garoto disse para mim: pastor, eu tenho dificuldade em entender o que são essas vestes brancas. Aí eu falei: a justiça de Cristo. Falou: agora ficou mais difícil para mim, pastor, como entender a justiça de Cristo? O que é a justiça de Cristo? Eu vou dizer uma coisa para vocês: a Bíblia procura simplificar as coisas, é muito simples, né? Muito obrigado, você merece uma boa sobremesa hoje, viu? Tá? A justiça de Cristo quando nós erramos, nós devemos colocar entre nós e o nosso erro a pessoa de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é justiça, o quê? Nossa. Jesus é justiça nossa. Então todos vestidos de vestiduras brancas. Jesus é aquele que sofreu a nossa culpa, sofreu a nossa condenação, nos salvou, nos deu direito a essa passagem para o céu. E a vestimenta também é através do sacrifício de Cristo, é através da sua perfeição, aquela perfeição que nós não temos, mas Jesus Cristo, ele adquiriu, tendo uma vida de obediência até a morte de cruz, e ele tem para nos oferecer, e isso é creditado na nossa conta, para sermos salvos quando Jesus voltar a essa terra. Sermos salvos agora e naquele dia sendo levados para o paraíso celestial. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Lutero, ele tinha medo da palavra justiça. Lutero, ele temia muito a palavra justiça. E quando ele lia na Bíblia sobre a exigência que é feita para o pecador para ser salvo, ele ficava desesperado. E ele levantava da sua cama de madrugada, 1, 2 horas da manhã, e ele ficava ali orando, ele ficava ali se penitenciando, e ele perguntava mesmo: como eu posso ser justo diante de Deus, a tal ponto de eu herdar a salvação? Mas ele mesmo entrava numa incoerência, né? Porque a salvação não é uma conquista, a salvação é uma herança. E uma herança, quanto você paga por ela? Alguém já pagou. Você tem direito àquela herança. Mas sempre alguém está por trás daquela herança. Ou seu pai, ou seu avô, não sei, né? Ou sua mãe. E por trás dessa herança está a pessoa de Jesus. Mas Lutero, ele tinha medo da palavra justiça. E ele, a semelhança de Jó, ele pensava: como posso eu, um homem cheio de contrariedades, um homem cheio de problemas, um eu forte e tudo mais, ser salvo? Como eu posso ser salvo? Como eu posso um dia entrar no lar celestial, na presença de um Deus justo, santo e perfeito? Aí Lutero, meus queridos, um dia ele fez uma descoberta. Ele estava lendo o livro de Romanos e ele leu aquela frase que fez uma diferença na vida de Lutero. Ele diz, a frase diz: o justo vive pelo quê? O justo vive pela fé. Quando Lutero leu essa frase, meus queridos, deu uma espécie de estalo na sua cabeça, na sua mente, e ele pensou: agora eu entendi, o justo vive pela fé. E aí, Lutero, meus queridos, ele fez uma descoberta que ele não havia conhecido ainda aquele princípio, que existem 2 tipos de justiças. Sabe qual é? A primeira justiça é aquela que Deus requer de mim. Justiça quer dizer vida santa, justa e perfeita. Só que eu não tenho para oferecer. Aí você vai perguntar: mas será que Deus não pode baixar um pouquinho o padrão de justiça, o padrão de santidade, para que eu possa passar no vestibular da salvação? Eu me lembro de um jovem lá em Florianópolis, Santa Catarina. Não sei se tem algum catarinense aqui, né? Lá está um catarinense, né? Lá em Florianópolis, um universitário um dia falou: pastor, sabe que Deus não podia
baixar um pouquinho esse padrão de salvação, porque eu acho que eu não vou passar no vestibular da salvação. Ele brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, né? Aí eu falei para ele, eu tenho uma má notícia para você. Ele falou, pastor, por favor, má notícia. Eu falei, Deus não pode fazer vistas grossas ao meu erro, ao meu pecado. Pode ou não pode? Não pode. Ele não fez vistas grossas para Adão e Eva. Ele poderia chegar, como muitas vezes nós fazemos, né, nós pais, faz de conta que não aconteceu nada. Deus jamais poderia ter chegado diante de Adão e Eva, depois que eles pecaram, comiram o fruto proibido, e dito para eles o seguinte, vamos fazer de conta, Adão e Eva, que não aconteceu nada, fica tudo entre nós aqui, não aconteceu nada, vocês tocam aí no jardim do Éden, tudo bem, cada dia na viração do dia estarei com vocês, e vamos em frente, vamos em frente. Deus pode fazer isso? Não pode, porque ele estaria ferindo a sua santidade, a sua perfeição. Mas Deus, por outro lado, meus queridos, ele é amor. E aí está o grande desafio de Deus. Como que ele pode salvar, mostrar e pode preservar a sua justiça e o seu amor ao mesmo tempo? Esse foi o maior desafio de Deus. Salvar o pecador, preservando a sua justiça, a sua santidade, e ao mesmo tempo enaltecendo o seu amor. Foi aí que a Bíblia diz, o salmista diz que o amor e a justiça se beijaram. A justiça de Deus, ela é tão perfeita, ele é tão santo, que ele não pode tolerar o pecador, mas o seu amor é tão grande, que ele proveu um substituto. Deus proveu um substituto, e esse substituto foi Jesus. Amém. Agora, eu não gostaria que você pensasse o seguinte: Deus tirou a culpa de Adão e Eva, do pecador, e colocou sobre o inocente Jesus. Aí Deus foi injusto. Se fosse assim, Deus seria injusto, mas Deus não foi assim. Jesus ofereceu-se voluntariamente. Eis aqui a questão, eis aqui a boa notícia. Aqui está a boa notícia. Eu disse para aquele universitário: eu trago esta boa notícia para você. Jesus não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado, mas ele pode dizer: filho, aqui estou eu morri na cruz por você, e através do Espírito Santo você pode ser um vencedor, e um dia você poderá estar comigo no mundo eterno. Vamos dizer amém? Amém. Aí está a boa notícia para todo caminhante ou viajante para o céu. Mas agora, meus queridos, nós precisamos de um guia, de uma força especial para nós sermos vencedores, certo? E nós temos esta força. Esta força chama-se o Espírito Santo. O Espírito Santo. Algum tempo atrás, mais ou menos uns 4 anos, eu estive em Israel. E eu fiz a trajetória, não do Egito até Jerusalém, mas eu fiz a trajetória ao contrário. Eu fui primeiramente em Jerusalém, tivemos Israel, e depois entramos e fomos até o Egito, até Cairo, cidade, capital egípcia, Cairo. Então, eu saí do Monte Sinai e fiz o caminho do deserto, rumo ao Cairo, Egito, ao contrário, e passando por aquele deserto. E ouvi uma história interessante, que existia um cicerone por aqueles desertos do Sinai, que era o cicerone mais procurado e preferido por todos os turistas ali que viajavam ali no deserto. Sabe por quê? Aquele cicerone, ele nunca havia se perdido no deserto. E você sabe que se perder numa cidade é complicado, mas se perder num deserto é mais complicado ainda, né? E aquele guia pelos desertos ali do Sinai, ele nunca havia se perdido, todo mundo queria sair com ele. Mas ele tinha um segredinho, sabe qual que era o segredinho dele? Ele trazia junto a si uma pombinha. Ele havia atado um cordãozinho, né, um barbante na pata daquela pombinha, e quando ele notava que ele estava titubeando no que diz respeito ao caminho de volta para casa, ele soltava aquela pombinha, ele liberava aquela pombinha, e aquela pombinha saía voando, dava uma volta em torno daquele cicerone, e agora ela marcava um rumo, uma direção retilínea. Ela estava agora de volta para o lar. E aquele cicerone ficava tranquilo, porque ele sabia que ele jamais poderia se perder pelos desertos da Arábia Saudita também, e também, principalmente do Sinai, onde ele trabalhou, porque ele tinha aquela pombinha mensageira. Meus amados irmãos, nós estamos diante também de um deserto, até certo ponto, os desertos dos problemas, das situações, das crises, certo? Das angústias que nos perturbam. Isso é tudo símbolo do deserto. O deserto causa temor, causa insegurança, incerteza, mas nós temos um guia pelos desertos da vida. Esse guia é o Espírito Santo.
E eu gosto de um texto de Ellen G. White, que está no livro Evangelismo, que diz o seguinte: o Espírito Santo, ele foi enviado de Deus para você e para mim, e ele foi enviado do céu, trazendo todas as bênçãos que nós precisamos para sermos vitoriosos na vida cristã. Vamos dizer amém? Amém.